Como estruturar um texto de alta qualidade? É disso que eu quero falar aqui hoje com você. A estrutura básica de um texto que você vai fazer para a internet ou mesmo para impresso, ela segue uma regra que o americano apelidou de 5W1H, aqui no Brasil a gente chama da regra das 6 perguntas, né? Que você vê aí na imagem do slide, que são as seguintes perguntas. Primeiro, what, né, que seria o que. Depois, quem, quando e onde. Essas 4 perguntas, na prática, são respondidas no primeiro parágrafo ali do texto, o que significa que você vai dar ao leitor a chance de entender o principal, o básico daquilo que você quer informar. Claro que isso aqui é uma regra para textos corriqueiros, eu diria até que para textos básicos que você vai escrever. Você não deve seguir isso a ferro e fogo quando você for, por exemplo, fazer conteúdos especiais. Mas seguindo essa regra, você então no primeiro parágrafo, você fala dos elementos centrais, que são o que, quem, quando e onde. Daí nos demais parágrafos você vai utilizar o porquê e o como, porque isso vai permitir que o leitor se aprofunde no nível que ele deseja, né? Então, se ele quiser só uma informação superficial, ele lê o primeiro parágrafo. Se ele quiser entender mais detalhadamente, mais aprofundadamente, ele vai ler os demais parágrafos. Essa regra pode ser aplicada, por exemplo, no noticiário factual. Dá uma olhada nesse exemplo aí que foi publicado pelo G1, quando morreu o cientista Stephen Hawking. Ele foi noticiado, né, a morte dele foi noticiada da seguinte forma no primeiro parágrafo do G1. Né, Stephen Hawking, físico e pesquisador britânico, morreu aos 76 anos nesta quarta-feira em sua casa na Inglaterra. Perceba que nessa primeira frase os 4 elementos já estão esclarecidos. Né? O que aconteceu? A morte, né, de alguém importante. Quem morreu? O físico inglês Stephen Hawking. Quando? Nesta quarta-feira. Onde? Na sua casa na Inglaterra. Essa é a ideia do lead, né? Que é você entregar logo de cara as informações essenciais que existem acerca de um determinado assunto. Esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo de um caso factual, né? Mas pode ser perfeitamente aplicado a textos não factuais, ou seja, que não estejam relacionados a um fato, a uma notícia. Por exemplo, esse caso que foi publicado no Mundo do Marketing de 55 mil novos casos de Alzheimer diagnosticados por ano. Veja, não é uma notícia do dia, né? É uma informação contextualizada, mas não é exatamente de hoje, né? Ou de ontem. É uma notícia que está aí, pode ser noticiada agora ou a semana que vem. E de novo a gente tem a presença desses elementos, né, das 6 perguntas. Você consegue facilmente entender do que se trata, ou seja, o que. Você pode entender rapidamente o quem, né? Trata-se aqui de idosos, né? Especialmente mulheres. Quando? No caso não é hoje nem ontem, é este ano ou por ano, né? E onde? No Brasil. E se você lesse o resto do texto, você ia ter então mais aprofundadamente o porquê e o como. Tudo isso obedece ao conceito muito antigo de 1861, que é o conceito da pirâmide invertida. Por que pirâmide invertida? Como mostra a imagem aí, a base da pirâmide vem primeiro, né? vem antes das demais informações. A base da pirâmide é justamente o que, quem, quando e onde. E o restante é o porquê e o como. É curioso que no jornalismo impresso, né, quando a gente viveu o auge aí dos jornais entre os anos 60 e começo dos anos 90, antes da internet, o conceito da pirâmide invertida foi muito adotado pelos jornais, porque o jornalista ia lá e escrevia um texto de um determinado tamanho, e aí o editor, que na época tinha também o nome de Pestap, ele cortava o texto pelo pé, né? Então, se o texto tinha ali, por exemplo, 40 centímetros, que é como se media, né? Centímetro por coluna, tinha 40 centímetros, o editor precisava cortar porque cabiam só 30 centímetros, ele cortava sumariamente os últimos 10 centímetros, porque sabia que a parte menos importante estava
no final do texto. Daí veio o conceito da pirâmide invertida e o conceito de lead, né? Ou seja, o início do texto, aquelas 4 perguntas que lideram o texto, daí o nome lead, nunca podem ser cortadas, por isso que elas ficam seguras no começo do texto. Então essa é uma técnica que você pode aplicar para escrever release, para escrever notícias que vão ser distribuídas via Newswire e também de qualquer outra forma que você possa usar o texto escrito, seja ele online, seja ele impresso. Se esta informação foi útil para você, te ajuda de alguma forma, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal do Dino e também de curtir esse vídeo que para nós é muito importante. Obrigado e até a próxima!